Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Hoje, dia 12 de julho de 2024, nosso devocional diário está no livro de Lucas, capítulo de número 13. O capítulo começa com Jesus como que lendo o jornal do seu tempo. Claro que estou usando aqui simplesmente uma analogia, mas o que ele está dizendo é que naquela época houveram 2 acidentes ali com os galileus que tinham sido assassinados por Pilatos, e tinha também acontecido a queda da torre de Siloé. E aí Jesus pergunta: vocês acham que esses que morreram, eles eram mais pecadores do que os outros, do que todos vocês? E aí ele vai dizer: se vocês não se arrependerem, de igual modo todos perecerão. O arrependimento é o que está em voga aqui. Jesus está deixando muito claro que quem morre ou acontece um acidente muito grave não é pior do que os outros que ainda estão vivos. Se não houver arrependimento, com certeza o fim será o mesmo para todos. E o fim, como ele já disse nos capítulos anteriores, não é simplesmente temermos aquele que pode simplesmente matar a carne, mas temer aquele que também pode lançar a alma no inferno. Dentro disso, ele vai dizer aqui uma parábola acerca de uma figueira que havia sido plantada a partir do versículo 6, mas já tinha 3 anos que ia procurar fruto e não acontecia nada, o fruto não aparecia ali. E aí, o que devesse fazer? Vai arrancar, matar aquela figueira? E aí o homem responde: deixa por mais 1 ano. E aí, depois de 1 ano, vem e corta. Ou seja, Jesus está dando aqui oportunidade ainda de arrependimento àquele povo. Vamos esperar mais um tempo até que todos possam se arrepender ou até que haja arrependimento, mas entendamos, há uma data marcada para o fim disso. A volta de Cristo é a data final para que nós possamos nos arrepender. Mas há uma data anterior a essa, caso Jesus não volte. É a data da nossa partida, que nenhum de nós sabe exatamente quando é. Ou seja, hoje é o dia do arrependimento, é o dia de nos voltarmos para o Senhor. Jesus vai curar uma mulher no dia de sábado e ali o líder da sinagoga vai ficar indignado, diz o versículo 14, com aquilo que Jesus fez. Ele diz assim: há 6 dias em que você deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E Jesus repreende ele, chamando de hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e leva ali para dar-lhe água? Ele diz ali para aquelas pessoas: pensem bem, se essa mulher estava escravizada por Satanás, presa, eu não deveria curá-la, mesmo que seja um dia de sábado? Então, que nós possamos também entender isso. Nós temos que dar mais valor à vida, aos homens, àqueles que estão ao nosso redor, do que aos animais, podemos dizer dessa maneira. Claro que não devemos maltratar os bichinhos, mas entendamos que o que Jesus está dizendo aqui é mais valoroso, dá mais valor àquilo que o ser humano precisa, aos nossos amados irmãos que estão necessitados ali de nós. Jesus vai trazer aqui 2 parábolas acerca do reino de Deus, dizendo que é como um grão de mostarda que cresce e como um fermento que a mulher mistura numa quantidade de farinha. É interessante que nós podemos pensar aqui num crescimento muito grande do reino, num crescimento que vai acontecendo de uma maneira quase que invisível. Se nós pensarmos quando a igreja começa com apenas 12 homens seguindo Jesus, e hoje os milhões e milhões e milhões que já passaram pela terra e ainda estão, vemos que o reino ele tem crescido absurdamente, realmente. Mas quando pensamos aqui o que Jesus fala, que essas aves, vêm aves do céu e se aninham nos ramos dessa pé de mostarda, e quando ele fala acerca de fermento aqui, ele já tinha alertado quanto o fermento dos fariseus. Vemos que junto com o crescimento do reino, há também ali uma infiltração do mal, e nós temos que estar atentos a isso também. Por isso, nós temos que passar pela porta estreita. Alguém pergunta: vão ser poucos os que vão ser salvos? E ele diz no versículo 24: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar, ou seja, a porta é estreita, o caminho é estreito, apertado, que nós possamos porfiar por entrar por essa porta estreita, nos arrependendo, como é o cerne deste capítulo que está diante de nós aqui. Então, que nós possamos entender o que Jesus está falando conosco. Jesus, para explicar essa questão da porta estreita, ele diz no versículo 25: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado
lado de fora batendo, pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. E aí eles vão dizer: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele dirá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Praticar o mal é demonstrar que não pertence ao reino dos céus e Jesus não conhece. Por isso, mais uma vez, que nós possamos nos arrepender. Jerusalém era uma cidade que precisava se arrepender realmente. E por isso, Jesus ele vai lamentar sobre ela, porque ali não há sinais de arrependimento. Jesus lamenta. Versículo 34. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até o dia em que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Os judeus, infelizmente, não entenderam o dia da sua visitação, não compreenderam que Jesus era o Messias. Eles esperavam por um Messias poderoso, um general, um político poderoso, e Jesus veio como um servo sofredor. E até hoje, os judeus estão esperando Jesus Cristo vir, quando ele já veio. Jesus vai voltar, e aí eles vão ter que dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, mas até lá, a casa de vocês ficará deserta. Essa profecia de Jesus vai se cumprir mais ou menos uns 30 anos depois da sua partida, e ali 30 ou 40 anos depois de sua partida, e Jerusalém é totalmente destruída. Até hoje ela não voltou a ter o esplendor que outrora teve na época de Salomão, na época de Davi, e nunca mais voltará. Na verdade, eles verão o Senhor vindo, e aí muitos se arrependerão naquele grande momento. Até lá, que nós continuemos orando pelos judeus, para que eles se convertam, para que eles se arrependam dos seus pecados. Mas não só ele, porque se de igual modo nós não nos arrependemos, também pereceremos. Que o Espírito Santo possa nos demonstrar e agir em nós, mostrando que precisamos nos converter, nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Um fim de semana espetacular a todos, e a paz do Senhor!